Encontraram? Mateus 25, 14 diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos fazer mais uma oração, pedir que o Senhor fale conosco. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos que o Senhor direcione as nossas palavras e que a Tua palavra, Senhor, seja manifesta nesta noite. Que ela encontre corações abertos, ouvidos atentos, para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer ensinar para nós na noite de hoje. E possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, renovados e disposto a servir a Ti de uma maneira melhor. Use cada um de nós para o louvor da Tua glória. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A parábola dos talentos, irmãos, ela é conhecida de uma boa parte, ou da maioria dos que aqui estão presentes. E eu gostaria de iniciar falando nesta noite do que não é a parábola do talento. Porque tem algumas interpretações, não é por maldade, mas elas são um pouco erradas no sentido do que o texto bíblico diz. Você já deve ter participado, ouvido, em alguns lugares, culto do talento. E o culto do talento era basicamente o quê? Se ia na casa de alguma pessoa, arrecadava-se algum valor em dinheiro, e aquela pessoa tinha que dobrar esse valor no próximo encontro. Então era
espécie de multiplicação, dizia, se você ganhar, trazer um valor X maior, você multiplicou o seu talento. Mas a parábola do talento não está falando sobre multiplicação. Não é esse o sentido. Não é sobre isso esta parábola. Também não é sobre investimento. Tem gente que usa a parábola do talento para falar sobre investimento. Olha, você ganhou 5, você investe que você vai ganhar o dobro, você vai... A parábola não está tratando sobre isso. A ideia central da parábola não é nem sobre multiplicar algo e nem sobre você investir e ter retorno. Jesus está usando aqui a ideia central da parábola dos talentos é a respeito da fidelidade para aquilo que você recebeu. A ideia principal desta parábola é sobre fidelidade, porque nós lemos aqui alguns versos dizendo, olha, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, servo bom e fiel. O outro, olha, servo infiel. A parábola está falando sobre fidelidade, sobre as coisas que nós recebemos, sobre aquilo que Deus confia nas nossas mãos. Então não é sobre investimento, não é sobre multiplicar, mas é sobre você ser fiel com aquilo que você recebe de Deus. E ela está inserida, nós não podemos perder também que a parábola dos talentos, ela está inserida no contexto do quê? Do sermão profético dos fins de todas as coisas. Então, para a gente ter uma noção, a Bíblia ela foi dividida depois de bastante tempo, que foi dividida em capítulos e versículos para facilitar a nossa compreensão. Mas a Bíblia ela foi escrita de forma corrida, como se fosse um livro. Então, Mateus é um livro. Ele escreveu, foi lá escrevendo. Não tinha essas partes que nós temos, essas divisões aí, que está aí, ó, o sinal do fim dos tempos, a parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens, não tinha na Bíblia original. Isso foram para quê? Para facilitar a nossa compreensão. Mas então, quando nós lemos, está tudo inserido no mesmo contexto. É Jesus falando sobre a mesma coisa. Jesus está falando sobre a volta, a segunda volta deles. Jesus pergunta, olha, quais são os sinais que o Senhor dá para a sua vinda? Aí Jesus vai e começa falando. E aí ele vai falar sobre, o dia que a hora são desconhecidos. Ninguém sabe o dia e a hora, está no capítulo 24, a partir do verso de número 36. E quando chega no capítulo 25 de Mateus, tem a parábola das 10 virgens. Aí Jesus diz assim, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Então Jesus está falando sobre o quê? Sobre o reino dos céus. E ele vai contar a história. As parábolas são histórias, poderiam ser histórias verdadeiras ou histórias inventadas, para trazer um sentido espiritual. Então é aquelas... Quando a gente conta alguma história, diz, olha, moral da coisa, ou moral da história. Então, as parábolas são isso. Elas são contadas e ela tem um sentido principal. O que Jesus queria dizer no final de tudo isso? Olha, essa parábola serve para isso. Então, se você pegar lá em Mateus capítulo 13, tem lá várias parábolas fazendo comparação do reino de Deus. Então, ele pega situações ali do dia a dia, do homem, que plantou ali na sua terra trigo, o outro veio de noite e plantou, jogou o joio, e aí Jesus vai falar, olha, e vai fazer comparações. Então, parábolas são histórias contadas para fazer comparação e tirar uma lição espiritual. Então, é esse o sentido. E essa parábola aqui, ela está dentro desse contexto do sermão profético sobre preparação para a volta de Jesus. Então no capítulo 25 começa sobre o que? O reino de Deus é comparado que às 10 virgens. Então vai falar o que? Dessa questão de estar preparado. E ele continua dizendo, por isso que no 14 também, e também será como um homem. O que também será como um homem? O reino dos céus, a sua volta, a volta de Jesus será como este homem, que vai para uma viagem e pega ali os seus servos e distribui os seus bens. Então é nesse sentido. Então a parábola
das 10 virgens, Jesus fala sobre a questão do preparo, de que nós precisamos estar preparados para a vinda de Jesus, porque vai ser um evento que nós não estaremos, eu posso dizer, ele não vai ser anunciado, vai ser uma coisa repentina, e você precisa estar pronto. E na parábola das 10 virgens disse que as 10 estavam com vestido de noiva, as 10 estavam no mesmo lugar, as 10 tinham lamparina, as 10 estavam esperando o noivo, mas 5 não estavam totalmente preparadas, porque elas não se preocuparam, elas acharam, olha, vai acontecer, não precisamos se preparar porque ele vai chegar. E o noivo, aconteceu o que? O noivo atrasou, o noivo não chegou na hora programada, e aí quando ele chegou, o texto diz que todas dormiram, e quando ouviram, olha, aí vem o noivo, quando correram por olhar as lamparinas, faltava azeite. As 5 prudentes tinham azeite de reserva, e as outras não tinham. Então Jesus está falando, olha, vocês precisam estar preparados, porque ninguém sabe. E aí ele continua falando sobre a parábola dos talentos. Então é nessa continuidade, ele vai dizer, então a primeira falando sobre a espera, e a segunda dos talentos é como eu espero a vinda de Jesus. A primeira eu tenho que estar pronto, mas eu vou estar pronto como? Sentado, sem fazer nada? Essa a ideia que Jesus quer trazer para nós, é por isso que ele está falando sobre a questão do ser fiel. Então, as parábolas do talento estão sobre a fidelidade, e é sobre isso que eu quero discorrer com a igreja na noite de hoje. Porque o texto começa dizendo, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Então a ideia que Jesus está trazendo aqui é a respeito dele mesmo, que ele iria retornar para o Pai, mas ele fez o quê? Ele repartiu os seus bens. Um homem pegou os seus bens e chamou os seus servos. A ideia do servo aqui, irmão, é que foi escrito para amenizar para nós. Tá? Quando nós lemos servos na Bíblia, a tradução principal era escravos. Aí como tivemos, durante toda a história, a questão da escravidão, todo aquele processo, então para tentar amenizar um pouco, então colocaram servos, mas a ideia central mesmo é de um escravo. Só que dentro dessa escravidão tinha alguns escravos que tinham posições maiores, ou tinha um reconhecimento maior do seu senhor, em virtude do seu próprio trabalho. Lembram de José lá na casa de Potifar? José era um escravo. Potifar comprou José como escravo, devido a ele ver que Deus abençoava José, que o trabalho que José fazia prosperava. Ele pegou esse escravo José e colocou para governar sobre toda a sua casa, para administrar todos os seus bens, mas José continuava sendo um escravo. Aqui a ideia é essa: esse senhor tem alguns servos ou alguns escravos, e ao viajar, ao sair de viagem, ele pega os seus bens e reparte com esses servos ou com esses escravos, para que eles cuidem. A ideia é essa: eu vou sair, mas eu vou deixar com vocês algumas coisas, vou repartir com vocês os meus bens, e eu quero que vocês cuidem deles. E aí essa é a primeira ideia que eu quero trazer sobre isso, sobre a questão da fidelidade. É isso que Jesus espera de nós, que nós cuidemos daquilo que não é nosso. Nós estamos aqui cuidando daquilo que não é nosso. Os bens não são nossos. O Senhor confiou que os seus bens é algo que Deus deixou para nós por um certo período, para que nós cuidemos. E aí, é isso que eu gostaria de trazer nesta noite, para uma reflexão para nós, é como que nós estamos lidando com aquilo que não é nosso, porque nós estamos cuidando do alheio, sabe, nós estamos tratando com coisas que não pertencem a nós,
E aí nós entramos numa situação que nós achamos que nós temos alguma coisa. Mas tudo que nós temos pertence ao Senhor. A vida que nós temos não é nossa, porque o Senhor, o escravo ou o servo, nem a vida dele lhe pertencia, pertencia ao seu Senhor. A família dele pertencia ao Senhor. Era o Senhor que ditava, que dizia o que podia fazer, o que não podia fazer. E aí a ideia aqui é essa: como que nós estamos sendo fiel com aquilo que Deus confiou para nós? Como que nós estamos tratando, cuidando das coisas de Deus? E aí a gente imagina que as coisas de Deus são apenas as coisas relacionadas à igreja ou à vida espiritual. Sabe, a gente imagina que as coisas de Deus são só o que está relacionado ao ambiente de culto. E as demais coisas a gente está fazendo hoje, sempre falo para os irmãos aqui, nós estamos vivendo uma geração que está separando a vida religiosa ou a vida cristã da vida secular. Então, aqui eu sou de Deus, mas quando eu saio da porta para fora, aí eu tenho a minha vida. E não existe duas vidas. Nós não somos esquizofrênicos. Sabe, nós não temos dupla personalidade. Nós não somos bipolar no reino de Deus. Nós somos uma pessoa só. E nós somos uma pessoa em todos os ambientes. Não pode ser cristão dentro do ambiente de igreja, dentro do ambiente religioso, e quando a gente sai desse ambiente religioso, nós vivemos como um mundano, como um não cristão, porque é totalmente contrário isso. Nós não podemos ser cristãos dentro do ambiente de culto e quando chegarmos na nossa casa, a gente ser uma pessoa totalmente mundana. As nossas casas não pode ser um ambiente totalmente tirado da fé cristã, porque nós também continuamos diante de Deus, nós estamos ali também cuidando daquilo que não é nosso. Entende isso? Então não é só no âmbito espiritual, não é só quando você vem aqui tocar, cantar ou pregar. Toda a nossa vida, ela pertence ao Senhor. E tudo que nós temos pertence ao Senhor. É essa a ideia da parábola dos talentos. Olha, o que nós estamos sendo fiel com aquilo que não é nosso. E aí a primeira coisa que eu estava meditando nesse texto, para trazer para nós, na nossa realidade hoje, é a questão das nossas famílias. Sabe, a nossa família não é nossa. Os nossos filhos não são nossos, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e fruto do seu galardão. Herança, herança é algo que você recebe. Você não trabalha por herança. Você não junta para ter herança. Herança você recebe, é uma dádiva, é um presente que alguém te dá. Ou um familiar, ou alguma outra pessoa, o pai deixa de herança para os filhos, ou um parente distante deixa uma herança, mas a herança é algo que você ganha. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então não é meu e nem é seu. Os nossos filhos, a nossa família é uma herança de Deus, irmãos. E aí eu fico imaginando como que isso é real e verdadeiro. Porque acho que é Salomão em Provérbios que diz assim, ele fala como que do nascimento de uma criança, fala como que coisa maravilhosa. Ele diz, olha, tem coisa que a gente não consegue explicar, é o nascimento de uma criança. Queridos, é algo divino. Porque tem gente que quer e não tem. Tem gente que investe muito dinheiro para ter um filho e não consegue. Gasta, faz inseminação artificial, vai lá e projeta e chega na hora não dá certo, porque os filhos são herança do Senhor, é uma dádiva que Deus nos dá. E aí a questão é, como nós estamos cuidando dessa herança da nossa família, que é um bem de Deus para nós, como que nós estamos olhando para isso, como nós estamos cuidando daquilo que o Senhor nos deixou, porque não é nosso, é uma herança, e aqui o texto diz que Deus vai depois pedir conta para nós. Por isso que eu estou dizendo que nós não podemos ter uma vida desassociada
na igreja e outra vida fora. Você não pode criar os seus filhos somente dizendo, olha, lá na igreja a gente... E depois que sai da igreja, a gente leva as coisas de qualquer jeito. Sabe, não adianta. É que eu sempre falo para os irmãos, se a gente não orar em casa, se você não ler a Bíblia em casa com o seu filho, de nada adianta. No ambiente de culto, você depois fala, olha, tem que... É em casa que começam os primeiros passos. É em casa que nós ensinamos, e a Bíblia diz, olha, ensina o menino no caminho que se deve andar, que depois que crescer ele não vai se desviar. E se desviar, irmãos, não é que ele não vai deixar assim, não vai mais sair da igreja, não é essa a questão. Mas ele vai saber o que foi ensinado. O certo e o errado. Porque lá em casa, nós somos criados todos na igreja. E há 40, eu tenho 48. Então você imagine crente de quase 50 anos atrás. A coisa era severa. Nós não podíamos nem rir. Meu pai era ali, aqueles crentes, não podia, você tinha que, não podia nem brincar de bolinha de gude. Rodar peão, era jogar bola, né? A gente não podia fazer nada. Só que nós somos ensinados a orar, a crer na Bíblia, a valorizar o ambiente de culto, igreja. E depois de um tempo, todos saíram. Acho que só as meninas que não. Mas também não saiu de sair da igreja, né? Mas no coração saíram. No coração saíram. Não saíram de dentro da igreja, mas o coração. Só que a gente sabia para onde retornar. Porque não é? Ensina a criança no caminho que deve andar. Mesmo nós fora da igreja, nós sabíamos aonde nós tínhamos que estar. Nós sabíamos aonde nós tínhamos que buscar. Nas situações difíceis, a gente não foi procurar outros deuses, outras religiões. A gente sabia, fomos instruídos, ensinados que só tem um Deus verdadeiro, só em Jesus encontramos salvação. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos trouxe de volta, mas ficou na mente. E aí o que eu quero dizer nesta noite é assim, o que nós estamos cuidando das coisas que não é nosso, o que nós estamos colocando nas mentes dos nossos filhos, das nossas famílias. Como que nós estamos tratando as coisas de Deus, irmãos, porque eles vão reproduzir muito daquilo que nós fazemos. Se a gente não levar a sério a igreja, o culto, o seu filho também não vai levar a sério. Se você vem para a igreja o dia que você quer, ele também vai vir no dia que ele quiser. E isso é muito sério, porque Deus está dizendo, olha, pertencem a mim, são bens que eu trouxe, que eu deixei para vocês, que vocês precisam cuidar deles. Como que nós estamos sendo fiel com esses bens? Primeira, a família. Segunda coisa que eu quero dizer, como que nós estamos lidando, irmão, com o que não é nosso na questão do dinheiro. Porque nós achamos que o dinheiro é nosso. Nós achamos que os bens que nós temos é nosso. A minha casa, o meu carro, a minha roupa, e não é nada, é nosso. Olha o que o texto está dizendo aqui. Olha, o Senhor foi e confiou-lhe os seus bens. É tudo do Senhor. Ele chamou e confiou para os servos para administrar. Nós somos apenas mordomos das coisas de Deus. Aí você trabalha e diz, não, é o meu dinheiro porque eu trabalhei 30 dias, eu que levantei 4 horas da manhã, eu que peguei trem, eu que enfrentei ônibus, né, eu que saí de manhã, agora no final do mês é o meu dinheiro. Não é seu dinheiro. Não é o meu dinheiro. É o dinheiro de Deus que Ele confiou para que eu administre. Como que eu estou administrando o dinheiro de Deus? Aonde eu estou investindo o dinheiro de Deus? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? São bens que o Senhor nos confiou. E aí nós usamos o nosso dinheiro para as nossas próprias vontades.
Gastamos os nossos dinheiro para satisfazer os nossos próprios desejos. Vivemos a vida como não fôssemos prestar conta de nada. Andamos e parecemos que, olha, não tem ninguém que vai chegar, que nem esses daqui. Olha, está demorando, o Senhor está demorando para vir, então eu vou viver de qualquer jeito. Mas nós temos que ter essa ideia, vai chegar o dia que nós vamos prestar conta daquilo que não é nosso. E o que nós estamos fazendo, como que nós estamos administrando? A pergunta é, nós temos sido fiel com aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos? E o dinheiro é a maior prova, irmãos, de fidelidade para Deus, é quando nós lidamos com dinheiro. Já viu aquele ditado? Para derrubar um homem é mulher e poder. Poder se fala de dinheiro. Dinheiro corrompe. Se não tomar cuidado, o dinheiro, se você deixar, ele toma conta do seu coração. É a única coisa que Deus coloca na Bíblia como um outro Deus. Ele diz, olha, não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon é o senhor do dinheiro. Não dá para dividir Deus com o dinheiro. E hoje nós estamos vivendo tempos nas nossas igrejas, onde as pessoas pregam mais sobre dinheiro, falam mais que você precisa ter dinheiro, que você precisa vir para a igreja para ter dinheiro, como se o dinheiro fosse um Deus, e você não vem para servir a Deus, você vem para que Deus te dê dinheiro. A gente vem para os cultos, para a igreja, para que Deus nos abençoe, e as bênçãos são o quê? Dinheiro. Dificilmente a gente ora, Senhor Jesus, me enche do teu Espírito. Ah, Jesus, derrama dom sobre mim, que eu quero ir lá para a África pregar. Não. Jesus, me dê dinheiro, porque eu quero comprar um carro novo. Jesus, me abençoe, me dê uma porta boa de emprego, que eu preciso mudar de casa. Jesus, olha, você está vendo esse sapato aqui, Jesus, já está gasto, eu preciso de um outro, Jesus. E é tudo. Porque, entendeu? Nós estamos, não é... Queremos que os nossos dinheiros sejam somente para nos servir. E você vê, irmão, como é difícil lidar com dinheiro. Ser generoso, ser avarento é fácil. Agora, ser generoso, você tirar daquilo do seu dinheiro para ajudar o outro, a gente sempre parece que, não, eu tenho alguma coisa para fazer com dinheiro. E a gente é difícil, é só a gente perceber nas nossas ofertas. Para dar R$1, 2 é uma facilidade. Quando começa a passar de 10, já viu? 10 já está com um peso no coração. 50 e 100 é de vez em quando e olha lá e pedindo misericórdia. Deus, isso aí não está certo. Mais de 100 dificilmente. E aí a gente fala, não Deus, mas se o dia o Senhor me fizer rico, quando eu ganhar na Mega Sena, o Senhor sabe, eu vou investir tudo no reino do Senhor. Quando eu virar um empresário, pode ter certeza que, olha, eu vou ajudar, eu vou... Meu filho, se você não está dando R$1, você imagina se você vai dar 1.000. Se você não consegue ofertar 100, imagine se você vai conseguir dar 10.000. Entendeu? A gente coloca, não, se eu tiver muito, mas Jesus está dizendo, olha, se você for fiel no pouco, é aí que você vai para o muito, mas se você não for fiel no pouco, você não vai chegar no muito, porque você não consegue ter o seu coração desprendido pelas coisas de Deus, a gente está sempre buscando os nossos próprios interesses. Então aqui, esses servos estavam lidando com as coisas que não eram deles. Eles estão lidando com aquilo que pertence ao outro, pertence ao Senhor. O Senhor confiou os bens, o Senhor confiou bens para nós. E aí eu falei de família, falei de dinheiro, mas as nossas habilidades, as nossas capacidades, porque o texto diz que Ele deu para cada um, deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro, segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade, tudo que nós temos foi Deus que nos proporcionou. A sua inteligência, tá vendo? Às vezes eu falo, eu me formei em medicina. O outro, olha, eu sou advogado. Eu sou engenheiro. Aí o outro é pedreiro. Aí você fala, tá vendo? Eu sou maior que o outro. Não, foi Deus, a capacidade não é sua, foi Deus que te deu capacidade.
Nós estamos iguais diante de Deus, todos nós somos iguais. Ele dá para cada um segundo a capacidade, Ele tem a certeza que você pode administrar isso que Ele está te dando. Então, as coisas que você recebe na vida é porque Deus sabe que você pode ter isso. E às vezes nós queremos coisas que nós não vamos conseguir administrar e Deus não nos dá. E a gente fica bravo com Deus. Eu costumo dizer que a gente é igual essa relação de pai e filho, é a mesma coisa nós com Deus. Nós somos filhos e Ele é pai. Já viu daquele filho que o pai fala, meu filho, eu não posso te dar isso agora porque você vai quebrar a cara. Mas o filho fica, não pai, me dá. Pai, como me dá que meu filho, você não tem condições de administrar isso aqui, você vai fazer besteira. Não, pode deixar que... E aí, né, às vezes o pai de bondade de coração dá, aí o filho quebra a cara. E às vezes Deus faz a mesma coisa com nós. Você fica ali insistindo e fala, tá bom, vou te dar, mas você vai quebrar a cara. E às vezes Deus fala, não vou te dar para você não quebrar a cara. Porque Ele quer mais do importante para Deus. Não é, irmãos, o que nós vamos conquistar aqui nessa terra, o mais importante para Deus é o que nós vamos entregar para Ele na eternidade. Então às vezes Ele nos priva de algumas coisas aqui nessa terra, para que nós possamos alcançar a eternidade. Que Ele diz, olha, é melhor entrar no céu sem um olho, do que ir com os 2 olhos para o inferno. É melhor você entrar no céu sem uma perna, do que você ir com as 2 pernas para o inferno. Então às vezes está falando, olha, é melhor você sofrer alguma coisa aqui, para ganhar a eternidade. E às vezes nós estamos brigando com Deus, por coisas que Ele fala, você ainda não tem capacidade para isso. A outra coisa desse texto aqui, que me chama a atenção, dos talentos, é que um recebeu 5, outro 2 e outro 1, mas todos eram servos do mesmo Senhor. A questão aqui é que todos serviam ao mesmo Senhor, e o Senhor escolheu para quem Ele ia dar 5, para quem Ele ia dar 2, para quem Ele ia dar 1. As escolhas são de Deus, e às vezes nós ficamos brigando porque Deus não me escolheu. Percebeu isso? Às vezes nós estamos brigando porque Deus não me escolheu, porque fulano tem aquilo e eu não tenho. E aí entra as comparações. E o grande problema hoje é que a gente vive uma vida de comparação. As redes sociais aí estão matando muita gente, porque se compara com a vida do outro. Ele abre lá o Instagram do fulano, e o fulano está viajando. E o fulano está postando foto não sei aonde, o fulano disse que foi, e aquilo vai corrompendo a mente. E eu estou aqui, não tem nada. E eu sou filho de Deus, eu também sou crente, eu também vou para a igreja, tá vendo? E fulano está lá, e eu não ganho nada. E a gente fica, e vai criando, às vezes mágoas, às vezes ressentimentos, às vezes nós vamos criando raiva no coração. Por quê? Porque que Deus deu para ele e não deu para mim? Porque Deus abençoou ele e não abençoou eu? Essas comparações vai nos tirando o olho do verdadeiro Senhor. Às vezes nós deixamos de olhar para cima, para ficar olhando para o lado e comparamos. Olha, fulano tem e eu não tenho, mas quem dá tudo é Deus. É Deus, olha só, o Senhor confiou os seus bens, cada um segundo a capacidade. Para um Ele olhou e falou, você pode ter 5, você pode ter 2, você pode ter 1. Deus dá para cada um de nós conforme a nossa capacidade. Até as provações que nós passamos, Deus dá segundo a nossa capacidade. Porque Paulo em Coríntios diz, olha, que não veio provações sobre nós que não seja humana. Mas fiel é Deus, que não nos provará além daquilo que nós possamos suportar. Até as nossas provações é porque Deus sabe que nós podemos suportá-las. Ele não coloca um peso em nós maior do que Ele sabe. Deus não é um pai ruim, que olha assim e fala, agora eu vou pular, vou matar ele na unha. Já viu? Tem gente que fala assim, né? Fulano fez isso comigo, agora eu vou matar ele na unha. Ele vai ver. Não, Deus não é assim. Não é esse Deus que nós servimos. Por bom tempo a gente foi instruído a esse Deus carrasco, né? A esse Deus que punia. Ah, não, é Deus que Deus está te punindo. Irmãos, não colha isso no seu coração. Deus não pune. No sentido assim, o que Deus faz, Ele nos disciplina, porque a palavra do Senhor diz em Hebreus que Ele disciplina e corrige todos quanto Ele ama.
Se você é filho de Deus, o pai não pune. Um pai que ama, ele não pune um filho, ele disciplina, ele corrige, ele orienta. E às vezes a correção, no momento, parece penosa, dolorosa, mas ele vai ter um final. Às vezes, né, o pai precisa chamar o filho aqui, dar umas palmadas, né, dar uns tapas, uns puxão de orelha. Às vezes precisa dizer uns não. Às vezes precisa falar, olha, não vai, não é desse jeito. Por quê? Porque o pai está vendo lá na frente, o pai está pensando no bem do filho, aí ele vai disciplinar. É isso que Jesus faz com nós, é isso que Deus faz com nós. Ele nos ama a ponto de nos disciplinar para o nosso próprio bem. As provações nossas é para o nosso próprio bem. Paulo diz em Romanos, olha, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que foram chamados segundo a vontade de Deus. Se você foi chamado segundo a vontade de Deus, tudo que acontece na sua vida é para o seu próprio bem, até as coisas ruins, até as coisas difíceis que nós enfrentamos, ela vem de Deus para o nosso próprio bem, mesmo que no momento a gente não conseguimos compreender, porque nós só queremos receber as coisas boas de Deus. Lembra de Jó? Qual que foi a acusação de Satanás quando chegou diante de Deus? Deus falou, tem visto meu servo Jó? Ele falou, também, desse jeito, qualquer um te serve. Vida boa. O camarada tem tudo, rico, mulher, filho, fazenda, respeitado. Isso aí, qualquer um vai te servir desse jeito. Deus falou, tá bom então, vai lá e vou te... E o que eu acho interessante é que Deus não falou para Jó, Jó, eu vou brigar com o diabo aqui, mas você está aí no meio, segura as pontas aí. Não. Jó não sabia de nada. Jó está aqui num belo dia de manhã, levanta, faz a sua oração, eu imagino, e daqui a pouco só começa a vir. Jó, morreu. Jó, os camelos foram levados. Jó, perdemos tudo. Jó, veio, Jó, e por último entrou e falou, Jó, olha, estavam lá os seus filhos fazendo uma festa, bateu um vento, derrubou a casa, morreu todos. 10. Imagine, né? Dona Rosa, o seu Aloysio estão aqui, a Miriam, né? O sepultamento de um filho já do... Agora você imagine 10 no mesmo dia. Aí a gente condena a mulher de Jó, né? A mulher de Jó foi uma incrédula, mas será que a gente ia... 10 filhos num dia você vê assim, sem você ter resposta alguma? Foi isso que ela falou para Jó, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, porque a vida que nós estamos levando... Aí Jó olhou e falou, não, mulher, você está falando como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus com prazer, porque nós também não vamos receber o mal. Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É esse tipo de fé que Deus quer de nós. Jó sabia, olha, tudo que eu tenho não me pertencia, e Deus tomou de volta, mas eu vou continuar tendo o que é mais importante. O mais importante não é os dons, o mais importante não são os talentos, o mais importante é o Senhor. O mais importante é aquele que nos dá todas as coisas. Ele pode nos tirar todas as coisas, mas a presença dele é o essencial para nós. Então na noite de hoje, dentro desta parábola, eu quero dizer para cada um de nós, é que esse servir ao Senhor, essa fidelidade ao Senhor, é independente de olhar para o outro, porque o outro tem, não. O Senhor está cuidando de cada um de nós, e Ele nos dá segundo a nossa própria capacidade, e Ele nos ajuda a vencer segundo as nossas capacidades. É Ele que nos capacita. Paulo escreve que é dele, que é tanto querer quanto o efetuar. É tudo pela graça de Deus, nós não temos nada, é graça. É a graça de Deus manifesta em nós. Então não se compare com o outro. Olha, porque o outro tem mais, porque o outro recebeu mais, porque o outro está fazendo isso. Não, continue na sua caminhada, que nós temos que agradar o único Senhor. E Ele não vai te olhar para você pelo outro. No dia de prestar conta, Ele não vai olhar para você. Olha, o fulano tinha 5, você viu? O fulano foi, não. Chegou a hora de prestar conta, o que tinha 5, devolveu mais 5. O que tinha 2, devolveu mais 2. E o Senhor não comparou. Por que você não fez 10 dos seus 2? Ele não comparou nenhum deles. Ele só queria o quê? Que eles fossem fiéis. Sabe o que o Senhor quer de nós? Que nós sejamos fiéis naquilo que Ele nos entregou.
Que nós temos que cuidar das coisas de Deus com fidelidade. Tudo que nós temos pertence ao Senhor e Ele só quer que nós trabalhemos com fidelidade. Cuida com o melhor que você puder, faça o melhor que você puder, trabalhe de uma forma melhor que você puder, porque Deus vai cobrar isso de nós. Essa fidelidade que Ele vai cobrar de nós quando Ele retornar. É o que nós fizemos com esses talentos. Então aqui a primeira coisa foi o quê? Pertence ao Senhor, os bens são do Senhor, nada somos nós pertencemos a Ele também. O segundo que Ele nos dá segundo a nossa capacidade, Ele olha para nós e Ele não vai nos comparar. Então pare de olhar para o outro, pare de se comparar com a vida do outro, com a igreja do outro, com o ministério do outro. Foque naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Cada um veio aqui para este mundo com algo para realizar para Deus, e você que tem que fazer. Ele vai pedir isso, conta disso para você. Ele não vai chegar para mim e falar: Luciano, por que você não fez aquilo lá? Você viu, fulano construiu uma igreja de 10 mil lugares, você não construiu uma também? É porque ele não vai me cobrar uma igreja de 10 mil lugares. Ele vai me cobrar a igreja que Ele me confiou. Ele vai me cobrar os filhos que Ele me deu, a esposa que Ele me deu. É isso que Ele vai cobrar de mim. Agora a gente fica pensando muito na vida do outro, esquecemos da nossa. Sabe, se comparando com o outro e deixando de cuidar do que é nosso. Ah, por quê? Porque o meu é pouco. Pouco em relação a quem? Achamos que é pouco em relação a quem? Para Deus, o que Ele nos deu é muito. Porque os valores desses talentos aqui eram valores exorbitantes. Alguns estudiosos dizem que cada talento valia aproximadamente de 100 a 150 quilos de ouro. Faz as contas de 1 quilo de ouro hoje. Então você imagine o valor que o Senhor pegou das coisas dele e deu para os servos cuidar, porque Ele esperava, Ele confiava neles. Ele sabia que eles poderiam produzir alguma coisa. E aí é outra questão aqui. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu? Como que nós estamos? Nós estamos sendo fiel a ponto de o quê? De produzir. E aqui produzir, irmãos, a gente tem alguns que colocam: não, olha, você tem que ganhar mais 10 pessoas para Jesus. Não é essa a ideia do texto. Você tem que produzir, olha, você tem que fazer algo maior. Não é essa a ideia do texto. É como que nós estamos cuidando, tratando daquilo que o Senhor nos deu, como nós estamos sendo fiel com aquilo que o Senhor nos deu. Para quê? Para quando Ele voltar, Ele reconheça em nós a nossa fidelidade, o cuidado. Porque quando nós cuidamos bem de algo, automaticamente isso vai multiplicar. Isso vai impactar outras vidas. É isso que o Senhor está dizendo. Mas aí nós ficamos o quê? Receosos. O que foi que esse terceiro servo disse que ganhou um? Disse: olha, eu sabia que o Senhor é um homem severo. E aqui que está a questão, irmãos. É como que nós vemos Deus. Você entendeu? Ele tinha uma visão errada do Senhor. Ele via o Senhor como um homem severo. O Senhor é um homem duro. O Senhor colhe onde não planta. O Senhor colhe onde não semeou. O Senhor é uma pessoa. E aí o Senhor falou para ele: então por que você não colocou meu dinheiro no banco? Pelo menos eu ia receber algum juro. Você enterrou meu ouro aí esse tempo todo. Mas a questão aqui é como ele via o Senhor. Às vezes nós não fazemos nada porque nós vemos Deus de uma forma, sabe assim, eu não quero me arriscar. O grande problema hoje é que nós não queremos nos arriscar. Se você pegar, a gente pode aqui imaginar esses homens que ganhou 5 talentos, outro que ganhou 2, eles colocaram em risco. Eles colocaram em risco, eles poderiam perder. Eles trabalharam em cima disso porque eles poderia dar errado. Mas eu fico imaginando, e aqui eu quero, o texto não diz, e agora é um pensamento que veio, se eles tivessem perdido tudo. Você já imaginou? Se eles tivessem perdido, que ganhou 5 talentos, você imagine aí, então 500 quilos de ouro. Quando o Senhor retornasse, ele fala: Senhor, olha, eu fiz um mau negócio aí, e eu perdi tudo que o Senhor me deu. O
que tinha 2, Senhor, 200 quilos de ouro, olha, eu investi ali, fui ali, construí umas casinhas, não consegui vender, e nós perdemos tudo. Como que o Senhor ia lidar com... E o outro que chegou, ó, Senhor, tá vendo esses infelizes aí, ó, perdeu todo o seu dinheiro, mas eu não. Eu vim aqui, cavei, guardei, tá aqui, ó, pega, tá tudo aqui o seu dinheiro. Como será que o Senhor iria reagir? É que o Senhor ia falar, castiga ele porque perdeu todo o meu dinheiro. Eu imagino que olhando para esse texto, e imaginando que esse texto representa Jesus, representa Deus, ele ia ser misericordioso. Ele ia ter misericórdia. Lembra quando Jesus conta a parábola daquele servo que chega e tinha uma dívida impagável com o rei, e diz, olha, eu não consigo pagar, me dê mais alguns dias. O rei falou, não, sua dívida está paga, está perdoado, vai embora. Eu imagino que era isso que ia acontecer, porque ele ia valorizar as intenções, o trabalho, o que ele colocou em risco, mas ele queria fazer alguma coisa para o seu Senhor. O problema é que hoje nós não queremos fazer nada para o Senhor, a gente está fazendo igual esse outro servo, enterrando as coisas que nós recebemos com medo de arriscar no reino de Deus. Sabe, nós temos um receio de que Deus, olha, se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai me castigar. E a gente fica aqui, ó, preso, morrendo de medo, igual esse servo, se fechando para as coisas de Deus, porque nós estamos com medo de se entregar, de correr risco por Deus. Nós não queremos mais correr risco pelo reino de Deus, nós estamos querendo só a segurança. Esse servo infiel que o Senhor condenou foi porque ele queria segurança. Eu quero viver uma vida segura. E dá uma olhada hoje, não é isso que a gente procura? A gente está procurando vida segura. Um lugarzinho tranquilo para passar o resto dos meus dias. Uma vida segura. E a gente vai fazendo assim, Senhor, quando eu me aposentar, o Senhor conta comigo. Dia que eu... Aí pode contar que aí eu estou disposto. Eu estou falando, mas eu quero que você esteja disposto agora. Não é quando você se aposentar, é agora, onde você está, no seu trabalho, nas suas realizações. O que você está fazendo? Você está fazendo para glorificar o reino de Deus, para abençoar o reino de Deus, olhando, porque aqui esses homens trabalharam porque eles queriam agradar o Senhor. Eles queriam trazer mais porque não era deles. Consegue entender? Não era deles, eles iam entregar para o Senhor como eles entregaram. Olha, o Senhor me deu 5, agora eu estou trazendo mais 5 de volta para quem? Para o Senhor. Eles não sabiam que o Senhor ia recompensar, que tipo de recompensa. Eles trabalharam porque eles queriam agradar o Senhor, eles tinham uma visão do Senhor diferente desse outro servo. Esse outro servo viu o Senhor como um homem mau, como um homem duro, mas esses dois que trabalharam, que granjearam, correram risco, é porque, não, o meu Senhor, Ele é bom, olha, Ele me confiou isso aqui, então eu vou querer agradá-lo, eu vou trabalhar para quando ele chegar, eu ter alguma coisa para devolver para ele, além daquilo que ele me confiou. Será que nós estamos fazendo assim no reino de Deus? Senhor, eu quero devolver para o Senhor alguma coisa quando o Senhor retornar, além daquilo que o Senhor me entregou, eu quero fazer algo mais por Ti. Sabe, irmão, nós precisamos voltar a entender que nós precisamos fazer algo mais por Deus. Não é que Ele precisa, mas Ele quer ver essa disposição nossa. Que a gente pare de pensar somente em nós, de viver esse evangelho egoísta. Sabe, essa mensagem que Deus está aqui para satisfazer as nossas vontades, de que Deus está aqui para fazer somente aquilo que nós queremos, para satisfazer os meus desejos, mas não, eu que tenho que agradar o meu Senhor. É Ele que trabalha, é Ele que me deu os bens, e eu tenho que fazer alguma coisa para agradá-lo, para devolver algo melhor para Ele, além daquilo que eu tenho. Senhor, a minha vida é Tua, como disse Paulo, olha, eu vou me gastar e me deixarei gastar por causa do Evangelho, por amor a Deus, mas hoje nós não queremos se gastar por causa de Deus. Sabe por quê? A gente quer segurança. E quando você trabalha, irmãos, no reino de Deus, quando a gente trabalha, o que a gente menos tem é segurança. E as pessoas ficam, não vou mentir para ela, essa é a verdade. Quando a gente vai para o reino de Deus, a gente menos tem a segurança.
Sabe por quê? Porque você faz as coisas e você não sabe como o outro vai reagir. Sabe, você ajuda, aí a pessoa fala, está ajudando porque quer se aparecer. Está fazendo, tá vendo? Está fazendo porque ele quer ser o... Ele está tocando porque ele quer aparecer, quer cantar lá na frente, porque ele quer ser maior que todo mundo. A gente está correndo risco, corre risco de ser magoado. Sabe, de as pessoas falarem mal de nós, e aí a gente fica, não, então eu não vou fazer nada, porque se eu não faço nada, viu? Tem gente que hoje quer ir para a igreja, já viu essas igrejas grandes? E até, né, nada contra as igrejas de parede preta, tá, irmãos? Não é essa a questão. Mas essas igrejas, né, a nossa é preta, mas não é tão preta. Mas essas igrejas escuras, o que se tem? Você entra e você não conhece ninguém. Você entra na igreja, você não tem, porque tá ali, você não consegue nem ver a pessoa que está do seu lado. E tem muitas pessoas hoje, elas se machucam nessas igrejas menores, porque igreja menor é assim, você conhece a pessoa, você convive, você está ali constantemente, é igual família. Né? Em casa, gente, essa coisa que, família perfeita é só no Instagram e no comercial de margarina. Agora não tem mais comercial de margarina, então é só no Instagram. Mas aquela foto linda, minha família. Mas tem lá os perrengues. Eu falo que na família, nossa família lá, a gente só pode se encontrar de vez em quando. Final de ano, porque se faz churrasco vai dar briga. Porque fulano não pagou, o outro não deu dinheiro. E vai dar uma... Porque é família. E na igreja também a mesma coisa. Um não gosta disso aqui, o outro não gosta daquilo lá, e aí eu não vou mais. E aí o que acontece? Aí a pessoa faz o quê? Agora eu vou servir do meu jeito. Eu vou só lá na igreja, vou entrar, sentar lá no fundo, terminar o culto, eu não quero cumprimentar ninguém, eu já vou sair e ir embora. Aí vai para essas igrejas que, tem 5.000 pessoas dentro da igreja, você conhece quem? E aí a pessoa fala, não, essa é a melhor, a gente fala assim, essa é a melhor igreja. Minha irmã, ela não pode assistir, corta essa parte da live, tá, Claudinha? Minha irmã, quando ela saiu da igreja que nós congregamos aqui no Medina, a ideia dela era essa, eu vou para lá porque lá ninguém me conhece, eu vou entrar, sentar, sair e ir embora, não quero conhecer ninguém. Mas que igreja é essa, menina? Não tem. Igreja é isso, é relacionamento, é ter essa... E aí a gente quer segurança, então a gente não quer mais, porque, entendeu? É correr risco. Você se abrir para o outro é correr risco. Você fazer as coisas, às vezes você pode ser incompreendido, você pode não receber aquilo que você imaginava, não veio recompensa. Da onde você imaginava, você ajuda a pessoa, e às vezes você recebe somente... Aí, e eu falo, e aonde que o diabo vai trabalhar? É aqui mesmo. Porque lá fora, irmãos, o que me machuca um camarada no meu serviço falar mal de mim? Ele já é um ímpio mesmo. Agora você chega na igreja, camarada que senta com você, toma a ceia, compartilha o pão, toma o cálice junto com você, canta junto, né? A hora da oração, abraça você, e depois ele te... Essa é o difícil. Às vezes você fala, perdoa, aí você fala, não, mas quem é que trai, irmão? Quem só trai quem come na mesa. Quem traiu Jesus? O Judas. E Judas estava onde? Judas estava na mesa. Quem traiu José? Os irmãos de José. Só trai quem está perto, porque o de longe, irmão, fulano me traiu, eu nem conheço ele. Né? Não é só um exemplo, né? Pegar na política, o Lula me traiu. Você conhece o Lula? Bolsonaro me traiu. Você conhece o Bolsonaro? Fala que te traiu. Você não tem convivência. Trai quem você tem proximidade, que machuca mesmo. Você fala, olha, não esperava, desse aqui eu não esperava. Esperava, não é assim quando a pessoa machuca, não. Eu esperava de todo mundo, mas de você, mas é isso aí. Você não... Né, eu sempre falo com a Priscila em casa, quando nós assumimos a igreja aqui, e tinha, né, umas pessoas depois saíram e falavam assim, olha, a gente ama você, a gente gosta muito de vocês, olha, você é o melhor pastor, mas a gente não quer congregar com vocês. Eu falei, mas como? Maravilha isso, não é?
Você é um bom pastor, mas leu lá na outra igreja e você aqui. Você entende? E vem de quem? De quem está perto. Isso machuca. Isso fere. Aí você olha e fala, mas e agora? Mas aí você olha e fala assim, mas eu estou agradando o meu Senhor. Eu estou trabalhando, eu estou colocando em risco pelo meu Senhor. Porque é Ele que vai me recompensar. E quando Ele retornar, Ele vai nos recompensar. O final da parábola dos talentos é isso. É a recompensa do Senhor para a fidelidade. Não foi por causa de que ganhou 5, porque multiplicou, não. Ele disse, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. A recompensa é da fidelidade. Nós fazemos para agradar a quem? Ao Senhor. E a pergunta que eu deixo na noite de hoje, para a gente finalizar essa reflexão, é: para quem que você está trabalhando? Os seus talentos estão sendo para quem? Você está querendo agradar quem? Você está querendo recompensa de quem? Você está esperando elogio de quem? Você está esperando aplausos de quem? É essa a grande questão. O que eu estou fazendo é para agradar a quem? O Senhor ou... Se você faz para agradar ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai nos recompensar. Ele diz que tem recompensa nesta vida e tem recompensa na vida futura. Quando termina ali a conversa de Jesus com aquele jovem rico, e ele vai embora e não quer seguir Jesus, aí Pedro olha e diz assim, e nós, Senhor? Que deixamos tudo. Esse daí não quis deixar o que ele tinha. Ele era rico, não quis deixar, mas nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Nós vamos ter o que em troca? Aí Jesus falou, Pedro, nessa vida 100 vezes mais, e na vida vindoura a vida eterna. Se você quiser agradar a Deus, a recompensa é essa. Ele vai te recompensar aqui nesta vida. Ele diz, olha, quem deixar pai, mãe por causa de mim, nessa vida Ele vai dar outros pais, outras mães. Ele vai recompensar e ainda vai ter direito à vida eterna, que é o mais importante de todas as coisas. Então, nesta noite, dentro desta parábola, a minha reflexão é: em quem você está querendo agradar? Os seus talentos são para quê e para quem? Estão dispostos a servir o reino de Deus? Se o Senhor pegar e dizer para você, que nem esses dias, né? Estava pregando numa igreja para os jovens e falei, tem igreja que tem 5 bandas, 5 ministérios de louvor, briga para cantar, que eu não estou na escala, tem 2 meses que eu não canto. E aí você fala para ele, não, mas tem uma igrejinha lá que não tem ninguém no domingo. Ah não, mas não tem ninguém, eu vou lá fazer o quê? Ele vai cantar, tocar para ninguém. Não, ninguém vai me ver. Quem vai me aplaudir? Sabe, se Deus pegar você e falar, olha, eu quero que você vá naquele... Ah não, Senhor, mas lá... Mas para quem que você está? Para que são os seus dons? Para que são os seus talentos? Para que Ele te capacitou? É para você ou para agradar ao Senhor? E às vezes a gente fica querendo só para nós. Não trabalhamos para o reino de Deus, trabalhamos para satisfazer as nossas vontades, para receber os nossos aplausos. E aí, irmãos, tudo vem de Deus. Nós precisamos entender para quem nós estamos trabalhando, para quem nós estamos fazendo. Eu lembro, e aqui eu termino, e aí nós vamos orar. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, e aí nós éramos da Assembleia de Deus, e tinha um evento que era o Janeiro da Benção. O Janeiro da Benção era o top. Em Poá, para pregar no Janeiro da Benção tinha que ser os pregadores de fora, e gente renomada. E um dia eu não era nem casado ainda, jovem, mas começando, o pastor me chamou para pregar. Ele falou, Luciano, você vai pregar no Janeiro da Benção. Hoje, já é o falecido, então eu posso falar. O falecido Davi estava perto de mim e falou assim, minha mãe estava junto. Você vai pregar? Quem é você para pregar no Janeiro da Benção? Jovem de pastel. Você, pastel? Quem é você para pregar no Janeiro da Benção? Eu falei, eu não sou ninguém, realmente. Mas o pastor me chamou e eu vou pregar.
Porque eu não vou pregar para você. Vou pregar para aquele que me chamou. E quando a gente faz para Deus, irmãos, não interessa. Olha, porque é no maior evento, mas do mesmo jeito que eu prego para uma igreja que tem 300, 400, 500 pessoas, é o mesmo jeito que eu prego para os irmãos aqui quando a gente está com 5, 10. É a mesma emoção, porque eu sei que eu estou pregando para Deus. A recompensa vai vir dele, não é a quantidade de pessoas, não é para quem que você está fazendo, se alguém está te vendo, se alguém... Não, quem está nos vendo é Deus, o meu talento é para agradar a Deus, é Ele que vai me recompensar e eu estou trabalhando para Ele. É isso que nós temos que ter em conta, nós estamos trabalhando para Deus. Você vem aqui cantar, você vem aqui tocar, você tem que dar o seu melhor porque você está fazendo para Deus. Não importa se no dia do culto só vai ter 5 pessoas sentadas aí para você tocar. Mas aí você olha para você e fala, Senhor, tem 5 aqui, mas tem uma multidão de anjos aí em cima, olhando e dizendo como é que Ele vai louvar nesta noite. Sabe, é para Deus. Você está lá cuidando de alguém lá, é para Deus. Você pega o seu dinheiro sagrado, trabalhado, e você tira e oferta para a vida de uma pessoa, é para Deus, porque Jesus disse, olha, quando você faz isso para um desses pequeninos, é para mim que vocês estão fazendo. É isso que Deus quer de nós, irmãos, é para Deus que nós estamos trabalhando, os nossos talentos são para o reino de Deus, então faça o melhor. Dê com alegria, com prazer. Se Deus pedir o seu salário inteiro, dê. E tem gente que promete, no meu primeiro salário eu dou tudo para o Senhor. Quando vem o primeiro salário, rapaz, para tirar o dízimo já é uma briga, para dar tudo. Mas a gente, sabe, você tem que olhar e se Deus pedir, sabe, Deus falar, olha, vai lá e dá. Eu sempre falo aqui para os irmãos, aqui no Gasofilácia para a igreja, pensa. E aqui nós não fazemos isso, mas tem igreja aí que você vai, e os camaradas fazem as campanhas e faz o desafio. Tem 10 pessoas aqui para dar R$500, Deus me revelou. Mas se você der 500, Deus vai abrir as portas, você vai receber, e a coisa vai, você vai ver, a sua vida vai mudar. Aí o camarada, o olho dele, faz o cifrão, igual lembra do desenho do tio Patinhas lá, dos meninos, o cifrão olha no olho aqui, ó. Vou dar 500 e Deus vai me... Aí ele vem e dá os 500, dá os 100, faz o desafio, faz a campanha. Aí a gente chega aqui e fala, irmãos, a gente tem um irmãozinho que está passando necessidade, não está conseguindo pagar o aluguel, vamos fazer uma oferta para abençoar o irmãozinho? Aí a gente olha e fala, vou dar... Quando às vezes dá, eu vou dar R$5, vou dar 2. Alguns vão falar, ele que vai trabalhar para conseguir o dinheiro dele, se ele quiser. Eu não vou ajudar ninguém, não. Por quê? Porque quando fala que eu vou receber alguma coisa, aí eu dou. Mas quando só para a generosidade de ajudar, de abençoar. É isso que Jesus ensinou, é você dar sem requerer recompensa nenhuma. É só você fazer. E aí a Bíblia diz que vai chegar o tempo que aquilo que você fez, Deus vai te dar. E você não sabe como, mas Deus vai te dar. Ele diz, olha, lança o seu pão sobre as águas, reparte com 7, com 8, depois de muitos dias você vai encontrar. Você não sabe de onde vai vir, mas você sabe que Deus vai te dar novamente, Deus vai te recompensar pela sua fidelidade, Ele tem uma recompensa. Irmãos, e nós estamos vivenciando isso assim de formas extraordinárias. Nós estamos nessa situação com o João, a Priscila não está trabalhando, eu também não consegui aula e também... Não estou com interesse de pegar aula, porque a verdade é essa, não pode ser. Não é nem só porque Deus está vendo, porque a gente quer estar próximo. É um tempo que você quer estar próximo ali, ir lá no hospital, ficar lá, que às vezes ele sofre, você está lá do lado, segura a mão, vai dar uma risada, brinca, descontrai, A Priscila é mais... nervosa, então ele fala, vem aqui que o senhor consegue controlar mais, vamos... Então a gente quer estar lá, e se a gente está trabalhando não consegue, mas, irmãos, Deus tem cuidado assim de formas extraordinárias. Os recursos estão vindo que a gente
lugares que a gente nem imagina. Os irmãos nos convidam, eu vou falar a verdade, eu era convidado para pregar, irmãos, eu não ganhava nem oferta. Eu ia nas igrejas, não dava às vezes nem a pizza, quando a gente, no momento que vai pregar, eu te dão uma pizza, né? Eu ia, não ganhava nem a pizza. Ó, Jesus, ó, que prova, hein? Os caras lá dizem que ganha dinheiro, aí vai pregar, ganha dinheiro, eu não ganho, vou pregar fora aí, não ganho um. Mas nunca foi o meu coração também, nunca pedi, nunca cobrei, nunca... E agora nós estamos indo em alguns lugares pregar, irmãos, e é 1.000, é 1.500, e Deus está... E essa semana até falei para o Rafael, aqui é para a glória de Deus, irmãos, né? Nós estávamos, essa semana nós estávamos que o João passou internado, e eu estava com ele lá no hospital, e um pastor que eu conversei com ele no ano passado, no início do ano, lá na igreja dele, conversar sobre igreja, né? Falei, pastor, sua igreja cresceu, a minha não cresce, o que a gente faz? Ele falou, meu filho, continua servindo ao Senhor que vai dar certo. Eu falei, então tá bom, esse pastor não me ajudou muito não. Mas a gente não tivemos ali mais tanto contato, peguei o contato dele, conversamos aquele dia e ficou. Não tivemos mais contato. Aí semana passada o João estava internado, foi quinta-feira, ele me mandou mensagem, pastor Luciano, está tudo bem, fiquei sabendo que seu filho está doente, o que está acontecendo? Eu falei, pastor, meu filho foi diagnosticado com câncer, estou com ele aqui no hospital, não sei o que, eu e minha esposa vai orar por vocês, posso pedir para a igreja orar? Eu falei, pastor, toda oração é bem-vinda. Ele falou, me dá o número do seu Pix, que eu vou fazer a gente vai fazer uma oferta, vou te mandar um valor aí. Eu falei, tá bom, pastor. Eu mandei o Pix, né? Falei, vai vir R$100, né? Falei, vai vir R$100 aí e tal. Aí no final do dia, a Priscila chegou para ficar com o João, aí estou voltando, aí eu vejo a notificação do Pix, aí eu abro, não sei, tem alguma coisa errada aqui. Esse pastor errou o valor. Ele mandou... Não é 500 não, põe os outros zero aí. Eu falei, Jesus amado, Deus. E ele... Aí eu mandei mensagem para ele, pastor, tá certo? Ele, não, tá certo, é isso. Ele não errou não, um zero aí na hora de fazer. Mas, você entendeu? Quando você abençoa... Na hora que você precisar, Deus também vai te abençoar, não vai faltar, Ele vai cuidar, mas você precisa primeiro plantar, primeiro você precisa semear, primeiro você precisa multiplicar no reino de Deus, porque Ele é fiel, Ele recompensa. Ele põe a gente nas dificuldades, mas Ele cuida também de nós. Ele põe nós nas provações, mas Ele também nos sustenta nas provações, mas nós precisamos continuar servindo a Ele com fidelidade. É por isso que eu perguntei, para quem é que você está querendo agradar? Para quem você está fazendo? Quando você faz para Deus, pode ter certeza que a recompensa vem dele. Ele chegou e disse assim, olha, eu vou recompensá-los. Você que ganhou 5, está aqui a sua recompensa. Entra no gol, você fez 2, está aqui a sua recompensa. Mas para quem não fez nada, olha, fica longe de mim. E eu quero que nessa noite, nós possamos sair daqui mais perto de Jesus. Que Ele chame nós de servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir do Senhor Jesus naquele dia, servo bom e fiel. E é isso que eu quero que você também coloque no seu coração, que você sirva com esse sentimento, que naquele dia você vai ouvir, servo bom e fiel. É para isso que nós estamos aqui. O restante são... Então faça o seu melhor para Deus. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo realmente para Deus. Lá na sua casa, cuida do seu filho como se você estivesse cuidando do Filho de Deus. Cuida do seu marido como se você estivesse cuidando de um filho de Deus. Cuide da sua esposa como se você estivesse cuidando de uma filha de Deus, porque é isso que ela é uma filha de Deus. O seu filho é um filho de Deus, seu esposo é um filho de Deus. Cuida da melhor maneira possível, porque Deus vai te cobrar isso. A recompensa que Ele vai te dar vai ser quando você fizer o seu melhor. E eu tenho certeza que a recompensa de Deus sempre vem. Vamos colocar em pé para nós orarmos.
Eu espero que o Senhor, através da sua palavra, possa ter falado com cada um na noite de hoje. E se você ainda não está servindo com este sentimento, é a noite que você pode refazer, voltar. Se você, fui magoado, aconteceu isso, aquilo, outro, é um tempo que você pode refazer, falar, Senhor, foi para ti. Porque, irmãos, Jesus, chamaram ele de o pai dos demônios. Você imagine, é o Beelzebul, faz tudo isso porque ele é do Beelzebul. E Jesus falou na cruz, ele falou, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Então, continue fazendo, como se fosse para Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, eu quero te adorar e te louvar nesta noite. Senhor, obrigado, ó Deus, porque tu és fiel, porque tu és maravilhoso, porque tu és bondoso. Senhor, que nesta noite nós possamos mudar a rota das nossas vidas. E voltar, Senhor, a servir a Ti, agradar a Ti em tudo, Senhor. Que tudo que nós possamos fazer seja para Ti, Senhor. Servir para Ti, fazer com alegria para Ti. Senhor amado, que as Tuas bênçãos sejam derramadas, Senhor, para aqueles que andam em fidelidade, Senhor, para contigo. Que o nosso coração se volte a Ti na noite de hoje, ó Pai. Que o Senhor mude, ó Deus, os nossos pensamentos, Senhor. Mude, Senhor, os nossos corações. Que nós possamos realmente querer desejar servi-lo, Senhor. Querer agradá-lo, Senhor. Que a nossa vida seja para agradar a Ti em tudo que nós possamos fazer, Senhor. Na nossa casa, na nossa família, criando os nossos filhos, educando, ensinando. Aonde nosso trabalho, Senhor. Tudo nós possamos fazer para glorificar o Teu nome. Cuidando daquilo que não é nosso, Senhor. Tudo que nós temos pertence a Ti. Continue com as Tuas mãos estendidas, abençoando, Senhor, os Teus filhos. Senhor amado, eu quero nesta noite orar, Senhor, pela família do Senhor Luiz, da Dona Rose, pedindo que o Senhor continue os confortando, Senhor, nessa hora difícil. O Senhor os abrace, ó Deus, o Senhor os fortaleça para enfrentar esse tempo, Senhor, de luto, de separação. Mas que eles possam continuar confiando em Ti, que o Senhor sabe de todas as coisas. Pai amado, nós queremos Te adorar e Te louvar nesta noite, porque o Senhor é misericordioso. Que a Tua bênção seja manifesta em nome de Jesus. Dai-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém.